Olá, pessoal. Boa noite de terça-feira para todos. Meu nome é Brando Vargas, sou trabalhador da ABEBM, Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, e estou aqui mais uma vez, em mais um encontro, para mais uma conversa nossa, no canal ABBM TV. E hoje, pessoal, nós vamos falar aqui em nossa aula virtual sobre Amélie Gabrielle de Lacombe Baudet Rivail, nossa querida Madame Kardec, o senhora Allan Kardec. Kardec chamava Amélie somente pelo carinhoso nome Gabi, que foi a companhia de Amélie. Ela foi companheira sempre de Allan Kardec. Ela representou um papel muito importante tanto na vida da sua rival, como também na história do espiritismo, como nós vamos ver hoje. Enfim, é uma mulher francesa, inteligente, culta, forte e extraordinária, que caminhou lado a lado com aquele que nos 15 anos finais de sua vida nós conhecemos como codificador da doutrina espírita. Ela foi uma grande incentivadora na tarefa de propagação do conhecimento espírita. Mês passado, que foi o mês de outubro, foi o mês da gente comemorar o aniversário de Allan Kardec. Agora estamos no mês dela, que é o mês de novembro, da senhora Kardec, porque ela nasceu em 23 de novembro de 1795. Se casou com o professor rival, Allan Kardec, aos 36 anos de idade, gente. Em 9 de fevereiro de 1832 que ela se casou com ele. Assim como Kardec, Amélie também foi uma estudiosa e grande pesquisadora. Continuou firme, mesmo por ocasião do desencarne de Allan Kardec em março de 1869. Ela venceu inúmeros obstáculos, deu continuidade ao legado iniciado por ele, né? E Amélie Baudet desencarnou em 21 de janeiro de 1830, aos 87 anos de idade, ou melhor, né? Se outubro, então, é o mês do professor Rivail, passa Allan Kardec, novembro é o mês de Amélie, Madame Kardec. Nós podemos dividir a vida dela em 4 momentos, 4 partes, melhor dizendo. A primeira, a vida de Amélie Baudet. A segunda, como a senhora Rivail. A terceira, como senhora Allan Kardec, Madame Kardec. E a sua última fase como a viúva de Allan Kardec. Então vamos conhecer um pouco sobre essa grande mulher, sobre Madame Kardec, e sua grande relevância também para o espiritismo codificado. Agora, para a gente... Vamos ler a página inicial que eu vou colocar aqui para vocês. A página inicial de hoje é do Saudando Allan Kardec, do livro Doutrina de Luz, da editora FEB, texto de psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel. E vamos à leitura. A lição 13 do livro Doutrina de Luz. Saudando Allan Kardec. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por Jesus, está em João 16, 13. Não ignorava Jesus que a sua mensagem padeceria o assalto das trevas. Sabia que, ao contato da poeira terrestre, converter-se-ia a fonte da sublime revelação em viciada corrente. Não desconhecia que os homens se lhe apropriariam do verbo santificante para situá-lo a serviço de paixões subalternas. Anteviu as multidões enganadas, o sol, redoras, para as quais
não mais se multiplicaria o pão do amor puro, confundidas pela penúria e pela discórdia. Ele que rogara, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pressentia as guerras de ódio que se desencadeariam na terra em nome do evangelho renovador. E ele ensinara: perdoai 70 vezes 7. Adivinhava que os homens acenderiam fogueiras de perseguição, trucidando-se reciprocamente, acreditando exaltar-lhe a memória. Quase ao despedir-se dos companheiros simples e fervorosos que o seguiriam mais tarde até a dilaceração e ao sacrifício, percebeu que os cérebros vigorosos da sombra viriam nos passos do tempo senhorear-lhe o rebanho de corações singelos, estabelecendo entre eles dolorosa escravidão espiritual. Previu que o nevoeiro da perturbação humana lhe abalaria transitoriamente a sementeira divina e que, um dia, em seu nome, o forte oprimiria o fraco e o fraco revoltar-se-ia contra o forte, e muitos dos melhores trabalhadores do mundo coroar-se-iam de vaidade à frente dos infelizes e que os infelizes, sem exemplo para a regeneração necessária, demandar-se-iam na loucura e na delinquência. Foi por isso que, em marcha inquietante para o supremo testemunho da lealdade a Deus, apiedou-se de quantos lhe estenderiam a obra de redenção e prometeu-lhes a vinda do Consolador, o Espírito da Verdade. Ele restabeleceria a esperança e aclararia a palavra. 19 séculos caíram na cinza das horas. Fiel ao compromisso assumido, enviou Jesus à Terra o explicador anunciado na doutrina espírita, cuja bandeira libertadora vem partindo as algemas da incompreensão e do fanatismo no campo da humanidade. Eis porque, diante do primeiro centenário de O Livro dos Espíritos, a chave sublime do cristianismo restaurado, reverenciamos Allan Kardec, o apóstolo da verdade e mensageiro da luz. Agora, após a leitura do texto inicial, vamos agradecer a oportunidade de estarmos juntos, pedimos à espiritualidade amiga todo amparo e proteção, inspiração, para que possamos aqui dar prosseguimento à nossa conversa de hoje, pedindo toda a proteção e amparo e permissão para iniciar. Em nome de Jesus, graças a Deus. Então agora, pessoal, vamos lá falar aí mais um pouco, além da introdução, sobre Madame Kardec. Madame Kardec, Amélie Gabrielle Baudet. A princípio, o que nos oferece sobre ela, sobre Amélie Gabrielle Baudet, é muito pouco. Pouco, então, nos é ofertado, inclusive sobre a sua aparência. Por quê? Só encontramos, gente, em pesquisa na internet, retratos que mostram ela idosa, sobretudo após a morte do seu amado esposo. Entretanto, é possível encontrar mais informações com um pouco mais de aprofundamento e busca de fontes. O pesquisador Calzone, por exemplo, em 2015, nos brindou com um livro. O livro se chama Em Nome de Kardec, foi publicado pela editora Viva Luz. Esse autor ampliou pesquisas, servindo-se de obras espíritas e também de não espíritas, e também da Biblioteca Nacional da França, resgatando a grande personalidade que foi Dona Amélie Gabrielle Baudet. E sobre Amélie Gabrielle Baudet, a nossa querida senhora Rivail, e depois, Madame Kardec, há informações nas revistas espíritas de 1868 e 1869 e em algumas outras obras. Também é referência outro livro, uma outra obra, gente, chamada Grandes Espíritas do Brasil, de Zeus Vantuil.
E Madame Kardec, a história que o tempo quase apagou. É o nome do título do livro, tá? E agora, vamos aqui conversar sobre ela mais um pouquinho, aquilo que conseguimos encontrar. E já que mês passado conversamos tanto sobre Allan Kardec, sobre o Espiritismo, vamos hoje aqui, então, fazer uma sucinta biografia de Amélie. Amélie Gabelle Baudet, então, nasceu na cidade de Thiaï, localizada lá no Vale do Marne, em 23 de novembro de 1795. A igreja Saint-Le-Sanguier fica em Thiaï e abriga as relíquias da importante Santa Helena, gente, mãe do imperador Constantino, primeiro imperador cristão. Com essa história de Constantino, foi ele que oficializou o cristianismo em Roma. Amélie foi filha única de Julien-Louis Baudet, ele, pai dela, antigo tabelião, e também a mãe dela se chamava Julie Louise Segnat de Lacombe. Era conhecida na intimidade familiar pelo diminutivo Gabi. Ele. Seu pai, então, Julian, ele também era proprietário de terra, herdeiro do pai dele, do avô de Amélie. A mãe de Amélie, a Julie, né, cresceu órfã de pai. O pai dela desencarnou, seja avô de Amélie, quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Quando a Amélie nasceu, a mãe dela, a Julie, tinha 27 anos. A Amélie, então, nasceu em uma época bem difícil, tá, gente? Em que os heróis revolucionários haviam se transformado em vilões. Somente em Paris, 800 pessoas por mês eram executadas. Era um negócio complicadíssimo naquela época em que se defendiam valores da Revolução Francesa e tudo, mas de uma forma bem sanguinária, sabe? Bem, assim, de embates, preconceitos e tudo mais, os donos da verdade. Então, é bom frisar que a Amélie nasceu quase então no fim da Revolução Francesa. O ciclo revolucionário, então, que aconteceu de 1789 e 1799, teve como símbolo a queda da Bastilha, que aconteceu no dia 14 de julho de 1789. O movimento foi responsável pelo fim dos privilégios da aristocracia e pelo término do antigo regime. E o que começou com como um movimento de libertação, gente, do povo, se tornou uma chacina, pois os grupos de rivais, defendendo as suas verdades, interesses, filosofias, visão de mundo tal que eram opostas, se matavam aos milhares todos os dias. Então, quase no fim da Revolução Francesa, surgiram as famosas guerras napoleônicas, que duraram assim, entre 1792 e 1802. Período conturbadíssimo. Essas guerras foram lideradas por Napoleão Bonaparte contra uma série de alianças de nações europeias. Todo esse grupo de espíritos franceses renasceu depois no Brasil. Inclusive, foi uma conversa lá com São Luís, pedindo ao mentor da França, o Ismael, né, mentor do Brasil, para vir todo mundo para cá. Começou a vir para cá desde o século passado, veio gente mais elevada, mas a maioria, e até hoje está vindo aí, e a gente está vendo que ainda estão brigando aí. Bom, todo esse grupo de espíritos franceses renasce aqui no Brasil, então nós atualmente vemos desavenças políticas constantes, revanchismos, né? Inclusive dentro das famílias. Então, o momento atual que a gente vive hoje tem a ver com essa época aí, espíritos renascidos com esse mesma coisa aflorada, conturbações e tudo mais. São disputas, então, antigas, que se nós formos olhar aí a história, os espíritos nos contam, são protagonizadas por milhares de almas oriundas, inclusive, de capela, ainda antes do degredo aqui da Terra. Aqui no planeta Terra, renasceram e permaneceram sempre guerreando nas antigas grandes civilizações. Continuaram depois da época de Cristo.
e mais tarde mantiveram esse ciclo, como europeus e mouros nas Guerras Santas, por exemplo, e um pouco mais adiante na Inquisição, e que se mantém um Estado beligerante que não compactua com os ensinamentos do Cristo. Isso vai até em ambientes religiosos. Alguns buscam impor suas verdades políticas até dentro da casa espírita, onde não se deve, Herculano Pires já falava isso e tal, não se deve falar de política dentro da casa espírita, por exemplo. Tá? Essa é a recomendação dos espíritos também. Fechando esse parênteses ainda sobre a família de Amélie, desse tempo conturbado, que ela nasceu, Kardec nasceu um pouquinho depois, nós temos que a avó materna vinha de uma família de artistas e por sua influência direta, a influência da avó e da mãe, a menina Amélie conheceu a música, conheceu a pintura, o artesanato, a escultura, o teatro, a dança, a literatura francesa, literatura também de outros países, a poesia, a, a prosa, o conto, a crônica, o romance, né? É... Então, a menina Amélie era muito inteligente, possuía forte interesse pelos estudos, espírito evoluído, recebeu uma educação moral, esse conjunto de fatores que lhe rendeu apurados dotes intelectuais. Após cursar colégio primário, a família saiu lá da cidade que ela nasceu, Thiaí, e se estabeleceram em Paris, é bem mais conhecido. Em 1810, Amélie foi matriculada num colégio de elite parisiense, tá? Ingressando na Escola Normal Liga de Paris. A escola tinha, inclusive, localização no Boulevard Saint-Germain, em Paris. Essa instituição mantinha a orientação pedagógica de Pestalozzi, aquele mesmo mestre, professor Rivaio, o Castelo de Verdun e tal, influenciado por Rousseau e por aí vai. Então, Amélie se graduou, de acordo com o seu biógrafo, Henri Sauce, aos 19 anos, um diploma de primeira classe e passou a ser conhecida como professora de orientação pestalozziana, instrutora poder no meio acadêmico, como ela é conhecida. A fim de ficarem assim mais próximos ao local do primeiro emprego da filha, os pais de Amélie se estabeleceram num apartamento não muito distante do Boulevard Saint-Germain. E o apartamento ele ficava, pessoal, a uns 20 minutos a pé do Museu do Louvre, de situarem, bastando cruzar uma das pontes do Rio Sena. Amélie foi poetisa, artista plástica com domínio de técnicas tradicionais. De acordo com o Dr. Canuto de Abreu, Amélie também, assim, foi professora de letras e belas artes, trazendo de encarnações passadas a tendência inata para, por assim dizer, para a poesia e o desenho. Enquanto as moças da época dela costumavam se casar cedo, adolescência, até um pouco mais para frente acontecia isso. A gente vê muitas obras aí literárias que estão expostas aí em TVs e tudo mais, filmes. Então, mas a Amélie continuava solteira. Aos 30 anos, ela publicou seu primeiro livro, Contos Primaveris, 1825, no qual ressaltava os ensinamentos do mestre Pestalozzi. Ela foi autora das seguintes obras, assim, Noções de Desenho, de 1826, e O Essencial em Belas Artes, de 1828. Suas três obras, publicadas num período assim de apenas 4 anos, tiveram uma repercussão assim muito positiva em toda a França, especialmente entre os professores de arte e literatura. Tá? Noções de Desenho, publicado no ano de 1926, foi sua singela contribuição à educação artística da época. Para ela, o desenho, além de ser a alma da pintura, tinha também uma espécie de linguagem universal. Com o apoio das autoridades educacionais, ela lançou o essencial em belas artes. Bom, falamos tudo isso um pouquinho, vamos aqui. Como é que foi o encontro de Amélie e o professor Rivaio? Então vamos lá.
Como já vimos, Amélie, antes de conhecer Hippolyte, já era uma grande profissional, grande, por aí vai. Para os conceitos da época, Amélie era uma balzaquiana, com seus 35 anos de idade, mais baixa do que os 1,65 do professor Rivaio, que também não era alto. Amélie tinha aparência jovial, era de baixa estatura, mas bem proporcionada, de olhos pardos e serenos, gentil e graciosa, vivaz nos gestos e na palavra, denunciando uma inteligência admirável, incomum. Acrescenta-se a todos esses predicados um sorriso terno e bondoso, sorriso que dizem ser contagiante. O pedagogo francês, Kardec, né, que na época ainda não era Kardec, Rivaio, era de complexão forte, cabeça grande, redonda e maciça. Feições assim bem delineadas e olhos cinza claros. Parecia mais alemão, Rivaio, do que francês. Enérgico, determinado, de temperamento calmo, cauteloso. A instrutora Baudet teve contato direto com um educador chamado Davi Levi Alvarez, que foi parceiro pedagógico do professor Rivaio, gente. Olha só que interessante. Em Faubourg, Saint-Germain, Paris. Foi então lá no mundo das letras e do ensino que Amélie encontrou o professor Rivaio, ou seja, Hippolyte Léon Desarts Rivaio, amado Allan Kardec. Podemos concluir que foram os espíritos, é claro, que de alguma forma promoveram a aproximação de ambos. Nós sabemos que esses encontros no nosso atual estágio evolutivo não é assim, aconteceu, não. Tá? São coisas já de longas datas, antigas encarnações que nós temos que resolver, ou então pessoas que vão um apoiar o outro. Então, é uma coisa mais ou menos programada. Bom, o casamento se deu em 9 de fevereiro de 1932. Na época, a Amélie era professora, como já falei, de Letras e Belas Artes, e artista plástica. Rivail era soldado e, embora gozando licença por um ano, olha só, precisou de uma permissão especial do 61º Regimento de Infantaria de Rouen, departamento do Sena Inferior. O pai, né, do noivo, né, o pai de Kardec, não compareceu à cerimônia de casamento, porque, segundo os documentos, segundo as fontes, ele foi presumidamente dado como morto em meados de 1807 na Espanha, naquele período bem convulsivo, né, lá das guerras napoleônicas, Revolução Francesa, todo aquele problema lá, né, do pessoal brigando um contra o outro pelas suas verdades. Aí vai. Do lado da noiva, de Amélie, somente o pai dela estava presente, né, considerando que a mãe, Julie, já havia desencarnado. Então, o pai de Amélie, na época, tinha 64 anos e deixou um dote de 80 mil francos para Amélie. Quanto ao tio Rivail, François Duhamel, na mesma oportunidade, instituiu o sobrinho como o único herdeiro de todos os bens que ele deixaria por ocasião de sua morte. Essa herança do tio, no futuro, se tornou inclusive um problema, porque aquele dia de fevereiro, né, foi de muita felicidade, então. Rivail se unia à doce Amélie. Ela se despedia do estigma de solteirona, com o qual o preconceito a marcava. Se hoje em dia ainda tem alguma coisa assim, imagina naquela época. Bom, tornava-se então, a partir dessa de Rivail, a senhora Rivail. O casal foi morar na rua de Sèvres, número 35, em Paris, dividindo o lar com a mãe e o tio de Rivail. Bom, a partir daí vamos ver que Rivail fundou em 1826, com apenas 22 anos, o Instituto Técnico Rivail. Esse instituto
Foi, gente, inspirado no recém-extinto Instituto de Verdun, de Pestalozzi, Kardec, que o Rivail estudou lá. Então, lá no Instituto de Verdun, lá nesse Instituto Novo, na Rivail, ele lecionava física, matemática, astronomia, anatomia comparada e retórica. Em 1834, o casal sofreu um doloroso revés, porque aquele tio né, de Rivail, que tornou ele herdeiro, eu tinha falado que veio um problema no futuro, que havia investido financeiramente para a criação do Instituto. Ele foi acometido com uma falência financeira. Esse tio faliu e devido à sua paixão por jogos, viciado em jogo. Para honrar a dívida do tio, Rivail se viu obrigado a vender o Instituto que tinha inaugurado. Assim, o Instituto Rivail fechou suas portas com sua parte do dinheiro. Rivail, né, investiu em aplicações financeiras que também não obteve sucesso. Então, sem mais recursos financeiros, o casal se pôs a trabalhar. Era o que restava. Rivail, na época, trabalhou para 3 empresas, como contabilista durante o dia, enquanto à noite escrevia livros didáticos. Traduziu obras literárias, gente, e também de estudos, principalmente do alemão e do inglês, do francês. Nos 5 anos seguintes, apesar da dificuldade financeira, eles mantiveram em sua casa cursos com ênfase em ciências exatas para alunos carentes. Amélie tinha larga experiência em administração, considerando que administrou os mais de 30 imóveis. Quem lembra que o pai dela tinha herdado do avô? Então foram legados por ocasião da morte do pai em 7 de julho de 1947, aos 79 anos de idade, pai dela. O espólio herdado por Amélie indicava terras e imóveis em Thiaï, onde ela nasceu. Chateau Blois e Paris também, sendo legatários, então, Amélie e seu irmão mais jovem, Julien François. Foi Amélie quem financiou, com sua renda, a primeira edição de O Livro dos Espíritos em 1857 e o primeiro fascículo da Revista Espírita em 1858. É interessante que o casamento de Kardec com Amélie, uma quinta-feira, aconteceu. Hippolyte, na época, tinha 27 anos e Amélie 36. Eles tinham diferença de casal, Amélie era mais velha. Eles não tiveram filhos biológicos. Todavia, teriam criado uma criança. Várias cartas encontradas não deixam nenhuma dúvida sobre o fato de que Rivail e Amélie criaram e educaram uma menina chamada Louise, e a quem tinham dado o segundo nome Jeanne Louise Rivail. Então, o nome dela, Jeanne Louise Rivail, mãe do Rivail, né? De Hippolyte Rivail. Todavia, gente, a pequena Louise tinha saúde bem frágil. Em uma carta de 12 de outubro de 1841, fica claro que Hippolyte e Amélie consultaram em Paris uma sonâmbula chamada Mariette para buscar tratamento para a pequena Louise. Foram utilizados até cabelos enviados por carta para ajudar Mariette na psicometria. E nessa carta é possível entender melhor por que Allan Kardec escreveu mais tarde que o magnetismo abriu o caminho para o espiritismo. Em uma carta, de 6 de dezembro de 1845, o pai de Amélie, Julien Louis Baudet, que desencarnou em 6 de julho de 1847 aos 79 anos, nessa carta é mencionada a morte da pequena Louise. Bom, e aí entramos nessa questão da Madame Kardec, enfim, Kardec indo para o espiritismo, já, né, o livro dos espíritos, essa questão toda. Então, era início do espiritismo na residência do casal Rivail, então, situado lá na Rua dos Mártires, número 8. Se efetuavam-se sessões bastante concorridas, exigindo da parte de Amélie, Madame Rivail, uma série de cuidados e atenções, gente. O local
se tornar apertado para elevado número de pessoas que frequentavam, compareciam, até que em abril de 1858, Allan Kardec fundava fora de seu lar a famosa Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E assim Allan Kardec foi alvo do ódio, da injúria, da calúnia, da inveja, do ciúme e do despeito de inimigos gratuitos. É claro, preconceituosos, donos da verdade. Então, intrigas, traições, insultos, ingratidões, tudo de mal cercou o ilustre reformador. Mas em todos os momentos de provas e dificuldades, sempre encontrou o terno afeto de sua nobre esposa Amélie, a Gabi. Até hoje, o espiritismo, gente, se depara, né, com o quê? Se depara com pessoas que se dizem cristãs, mas não se comportam como cristãs. Ou seja, não se comportam de acordo com os exemplos de Jesus. E Kardec realizou uma série de viagens, 1860, 1861, 1862, 1864, por aí vai, percorrendo mais de 20 cidades francesas, além de várias outras na Suíça, também na Bélgica. E Amélie acompanhava Allan Kardec em muitas dessas viagens, cujas despesas foram arcadas pelo casal. Allan Kardec desencarnou em 31 de março de 1860 com 65 anos de idade. Faleceu ele no momento em que realizava os preparativos para uma mudança de residência. E Madame Kardec, na ocasião, estava com seus 74 anos. Diante da partida, gente, do companheiro, ela se portou como uma verdadeira espírita, com fé, com coragem, mesmo estando muito abalada. Kardec foi sepultado em 2 de abril de 1869, na presença de uma multidão de mais de 1.000 pessoas. Cerca de 2 meses após o sepultamento de Allan Kardec, Amélie passou a conceder uma verba para a Caixa Geral do Espiritismo, cujos fundos seriam aplicados no futuro, nas futuras obras de Allan Kardec. Que ele havia deixado muita coisa. O Espiritismo codificado, o Consolador prometido. Apesar de sua avançada idade, Madame Allan Kardec fazia questão de gerir tudo pessoalmente. Amélie, então, não hesitou um só instante, não se entregou ao seu interesse, seus interesses pessoais, de acordo com, inclusive, com as informações fornecidas pela Revista Espírita, gente, de 1869. Ela buscou garantir a vitalidade do espiritismo futuro. Esforçou-se por concretizar os planos expostos por Allan Kardec, né, conseguindo fundar, inclusive, a Sociedade Anônima do Espiritismo. Essa sociedade tinha como objetivo a continuação da Revista Espírita, a publicação das obras de Kardec e de todos os livros do Espiritismo. Graças à visão, aos esforços, ao empenho e ao devotamento de Madame Kardec, o Espiritismo cresceu muito, não apenas na França. O Sr. Lemaire, um dos mais fervorosos, né, médium, discípulos de Kardec, desde 1858, assumiu em 1871 a gerência da Revista Espírita e da livraria. Ele tomou sozinho os pesados encargos da direção. Ele foi o braço direito de Amélie. O nome Sociedade Anônima do Espiritismo foi alterado em 1873 para Sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec. E assim, Amélie desencarnou em 21 de janeiro de 1883, às 5 horas da manhã, com 87 anos de idade, em sua residência, situada lá na Avenida Villa Segur, número 39, Paris. Deixou todos os seus bens, gente, por testamento, para a sociedade
para a continuação das obras. Em 26 de janeiro de 1883, ela recebeu o médium parisiense, senhor Urderry, recebeu uma mensagem, olha só que bonito, assinada pelo espírito de Madame Kardec. Logo em seguida, teve outra, de autoria do seu esposo Allan Kardec. Bom, então, além de Amélie, tivemos no início do espiritismo mulheres muito importantes para o seu início. Tais como Fernande Dufour, Maria Alexandrine de Delors-Delaune, senhora Helena Maison, na época das mesas girantes, a senhora Helena Maison organizava sessões de espírito em sua casa e apresentou os fenômenos ao professor Rivaio. Extremamente importante, senhora Helena Maison. Aline Carlotti, que era médium de psicografia e psicofonia, da época em que Allan Kardec investigava as manifestações. As irmãs Baudin, cujos nomes eram Caroline Pelage, foram uma das primeiras médiums, gente, que auxiliaram Allan Kardec na residência lá da família Baudin. As irmãs eram filhas do comerciante e engenheiro civil François Alphonse Baudin e sua esposa Bárbara Mathilde Eberlen de T. Avelet. Todavia, como podemos perceber, a participação de Gabi, como Amélie era carinhosamente chamada pelo esposo, já falei, foi essencial, gente, no trabalho que possibilitou o surgimento da terceira revelação, ou seja, do Espiritismo codificado, do Consolador prometido por Jesus. Costuma-se, então, dividir a vida dela, como falei lá no início, em 4 fases. De 1795 a 1832, como senhora Amélie Gabrielle Baudet. De 1832 a 1857, como a senhora Rivail, período antes da publicação do Livro dos Espíritos. De 1857 a 1869, como a senhora Allan Kardec, Madame Kardec, que já tinha sido publicado o Livro dos Espíritos, primeira publicação, e de 1869, o quarto momento, a 1883, como viúva de Allan Kardec, período de viuvez e de pulso para dar continuidade ao espiritismo. E aí ela faleceu, já faleceu à residência, dia 21 de janeiro de 1883, sendo sepultada ao lado de seu esposo no cemitério Père Lachaise. Bom, e assim, nós estamos já no finalzinho aqui da nossa conversa aí, para conhecer um pouco mais quem foi Amélie Gabrielle Baudet. E vamos então para a nossa prece, agradecendo a oportunidade de juntos conversarmos um pouco mais um conteúdo relacionado ao espírito codificado. Pedimos aos nossos guias e mentores, nos inspire, nos intui, nós consigamos assimilar tudo isso e nos incentivem para que nós possamos buscar mais, para não ficarmos com muitas pessoas que falam daquilo que nem estudaram e que nem sabem. Assim sendo, pedimos a permissão à espiritualidade amiga para encerrar, mas antes pedimos aqui toda a paz para o nosso país, para todo esse mundo, e todos os conflitos entre grupos que disputam suas verdades, conflitos bélicos aí, mundo, recebam toda a boa vibração nossa desse momento, intercessão da espiritualidade maior, governador da Terra-média. Assim sendo, encerramos em nome de Mestre Jesus nossa conversa de hoje. Graças a Deus. Seja Pai querido, graças a Deus. Pessoal, então é isso aí. Chegamos ao fim de mais uma conversa. Agradeço sempre o carinho, a atenção de todos vocês. Peço que assistam aos vídeos do canal, indiquem esse vídeo para que pessoas possam
conhecer mais um pouco sobre a senhora Kardec, a Madame Kardec, também. Não esqueçam de curtir. Tenham todos uma boa semana. Tchau, pessoal. Até o próximo estudo, até o próximo encontro. Fiquem com Deus.